O ex-presidente do Detran, Teodoro Lopes, estaria denunciando um esquema de corrupção no órgão. Já o Sindicato dos Servidores afirmam que as irregularidades já vinham sendo denunciadas. Entre as denúncias, um investimento milionário para um sistema informatizado que até hoje, segundo o sindicato, não funciona corretamente. E para falar sobre esse e outros assuntos, a gente conversa ao vivo agora com a presidente do Sinetran de Mato Grosso, Daiane Renner. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde a todos. Presidente, vamos começar aí sobre esse sistema informatizado, que custou uma fortuna, vive sempre fora do ar, e a senhora me dizia agora há pouco que por causa de todos esses problemas, o Detran é obrigado a gastar duas vezes, tem que manter um contrato com o Cepromax para não ficar a pé. É isso, né? Exatamente. O sistema informatizado do Detran nunca funcionou a contento, desde a sua aquisição em 2010. Inclusive, os servidores foram obrigados a operacionalizar esse sistema sem nenhum tipo de capacitação, sem nenhum tipo de treinamento, inclusive com uma boa parte dos módulos do sistema incompletos. A gente está falando aqui das denúncias possíveis que estariam sendo feitas pelo presidente, mas o sindicato fez várias outras, algumas muito graves, como financiamento ilegal ao sindicato, uma conivência aí na contratação de um menor, seria um trabalho infantil aí, ali na região, no Sinetran de Porto de Gaúchos, e o uso irregular de veículos também se repete por várias gestões. O que foi feito dessas denúncias? Exatamente. A categoria sempre foi protagonista na denúncia dos indícios de irregularidades existentes no Detran. Então, sempre foi um posicionamento da categoria, defendido pelo sindicato, e muito aí do que está podendo ser apurado e investigado hoje é fruto dessas denúncias. Em relação a muitas delas, nós ainda não tivemos andamento a respeito, mas algumas tiveram sucesso no decorrer do andamento. Por exemplo, o fato aí do financiamento indireto que o Detran realizava ao sindicato das autoescolas através da cobrança de um número de contrato que o Detran executava, foi finalizado e foi extinto pelo Ministério Público do Trabalho. Então, algumas das denúncias tiveram andamento, como essa, por exemplo, da FDL, que está sendo investigada agora. Quer dizer, tinha um esquema aí com as autoescolas. E com os despachantes, tem algum tipo de irregularidade? Nós vemos que muito vem sendo discutido e apresentado em relação aos efeitos, né? Mas pouco se discute em relação às causas. E o Detran sofre aí um sucateamento institucionalizado que não vem dessa gestão, vem de outros governos, mas que permanece até hoje. Falta de investimento em infraestrutura, falta de investimento em nomeação de pessoal, de efetivo suficiente para atender com qualidade a população. E tudo isso desemboca aí nas terceirizações, na delegação ilegal de poder de polícia para entidades privadas e também na delegação ilegal de poderes para credenciados, que são as autoescolas e os despachantes. Hoje, as autoescolas têm acesso, por exemplo, à abertura de processos de carteira nacional de habilitação no sistema Detranet, algo que é proibido, inclusive, pelo CTB e pelo Departamento Nacional de Trânsito. Isso explica, essa denúncia explica por que vocês questionam aí o acesso dos estagiários ao sistema Detranet, também foi uma das denúncias? Exato, os estagiários foram retirados do Detran aí por uma intervenção do Ministério Público. Eles tinham acesso a todos os tipos de operação no sistema, inclusive a auditagem de processos de transferência, de emplacamento, de CNH. Foi uma denúncia realizada pelo sindicato e hoje, infelizmente, nós vemos aí o governo mais uma vez dando andamento a um novo processo de contratação de estagiários. Então, são algumas aí das apreensões que a categoria tem, né, das preocupações em relação às mudanças que não estão sendo realizadas, aos problemas aí de indícios de irregularidades que não vêm sendo corrigidos. Então, nós temos muitas empresas terceirizadas atuando ainda hoje no Detran, inclusive na área finalística, que é um dos questionamentos que o Ministério Público faz em relação à FDL. Temos credenciados com livre acesso à abertura de processos. Explica melhor o que é a FDL. A FDL é uma empresa responsável pelo registro de contratos de financiamento, né? Ela mudou o nome, agora se chama EIG. Então, basicamente, quando a população, quando algum usuário adquire um veículo financiado, ela precisa levar o contrato de financiamento para que seja digitalizado e incluído no sistema do Detran. É basicamente isso que a empresa faz. Ela utiliza toda a estrutura do Detran, não paga aluguel, energia, água, utiliza toda a estrutura, tem basicamente gasto aí apenas com a folha de pagamento.
e arrecada em média 25 milhões por ano. Então nós vemos que é um valor sim suficiente para nomear todos os aprovados no nosso concurso público e para equipar o Detran para que ele próprio preste o serviço à população, inclusive por um valor bastante reduzido. Presidente, o que a gente tem acompanhado aí pela imprensa nos últimos dias é de que o ex-presidente do Detran, Teodoro Lopes, estaria fazendo uma delação premiada e falando de uma roubalheira gigantesca no Departamento de Trânsito aqui de Mato Grosso. A senhora tem informação disso? Nós estamos aguardando também as investigações e esperamos que de fato seja feita aí toda a apuração e as punições a todos a que seja devido, né? Dia 20 vai ser a paralisação dos servidores, é isso. Só a questão da convocação dos aprovados é o empecilho para que ela aconteça? Se não houver aprovação, ou os outros itens da pauta também pesam? Nós tivemos uma Assembleia Geral da categoria ontem, no final da tarde, e ficou sim aprovada uma paralisação para terça-feira, uma paralisação de 24 horas, e mais do que isso, um indicativo de greve também por tempo indeterminado a partir do dia 26 de outubro. Porque, infelizmente, nós não temos conseguido o diálogo, né, a abertura de diálogo com o governo do Estado para tratar dessa pauta das nomeações principalmente, mas não é a única. Nós tivemos uma batalha muito dura no primeiro semestre desse ano para garantir a realização do concurso público. A população toda com certeza deve se lembrar. E a grande expectativa da categoria era de que as nomeações fossem garantidas conforme o cronograma previsto no processo do concurso e conforme a lei orçamentária anual também já garante. Mas a resposta do governo dada a nós no dia 1º de outubro foi de que as nomeações não vão acontecer neste ano e não foi apresentada também nenhuma garantia, nenhuma previsão para que elas aconteçam. Presidente, a senhora disse agora há pouco aí que os problemas do Detran não começaram nesse governo, só que o atual governo está mantendo a prática de colocar no caixa único praticamente toda a arrecadação do Detran. Enquanto isso, a população é mal atendida. Exatamente. O Detran é uma autarquia, é importante lembrar, ele tem garantido em lei a sua autonomia financeira e administrativa, inclusive as taxas do Detran, elas não têm por objetivo gerar nenhum tipo de lucro. Ela tem que custar apenas aquilo que é necessário para a realização do serviço e para a manutenção do Detran, e principalmente para e são taxas caríssimas. Caríssimas, né? E principalmente para a execução aí da função social do Detran, que é garantir a segurança no trânsito. E isso é pouco tratado. O governo não vê o Detran como uma entidade de fato responsável pela execução de uma política pública de segurança no trânsito, mas apenas como um órgão meramente arrecadador, cuja arrecadação vai para a conta única do Estado e utilizada para fins alheios ao que realmente foi criado, né? Então nós estamos reivindicando que haja estrutura de trabalho, estrutura física nas unidades do Detran, que haja aí mais segurança nas unidades também que estão sofrendo furtos frequentemente nos pátios de apreensão, principalmente, e que haja também aí investimento em segurança e saúde do trabalhador. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Nós que agradecemos.